O técnico Renato pediu demissão em Caxias e a direção tomou uma atitude. Nós vamos falar sobre os recados dados pelo treinador, confirmações e desculpas, o silêncio do departamento de futebol e o ambiente que só piora, porque o Grêmio está afundado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os bastidores de tudo isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos, tá? Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque em Caxias do Sul, depois de mais um fracasso do Grêmio, a derrota acachapante pelo placar de 3-0 para o Juventude do técnico Roger Machado fez com que o técnico Renato pedisse demissão no vestiário. O fato pode ter passado meio que batido na entrevista coletiva, mas o Renato, em outras palavras, confirmou a história. Renato estava muito incomodado durante o jogo, no banco de reservas. Em alguns momentos, a câmera flagrava o treinador que fazia gestos como "pra mim chega", gesticulava para o banco e quando ele foi para o vestiário, reuniu Antônio Brum, vice de futebol, o executivo de futebol Luiz Wagner Vivian e o presidente Alberto Guerra para comunicar o seu desejo de sair, ou então para colocar o seu cargo à disposição, para dar a liberdade, como se precisasse, para o presidente Guerra fazer a mudança. E ele foi muito, mas muito prestigiado. Eu acho que esse é o termo. A direção deixou claro para o Renato que o projeto depende dele e que é com ele que o Grêmio dará a volta por cima. É a postura do departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio não quer uma mudança neste momento. Acredita na capacidade do Renato de dar a volta por cima e reconduzir o Grêmio ao caminho das vitórias. Atualmente o Grêmio é o 18º no Campeonato Brasileiro. E o tricolor tem sorte de que os clubes que estão ali na beira da tabela, debaixo da tabela, evidentemente, também estão tropeçando. E o Grêmio ainda tem chances de escapar da zona do rebaixamento com uma vitória. E esse é o discurso do Renato. Depois de convencido ou de reafirmado no cargo, ele foi para a entrevista coletiva, onde foi acompanhado pelos dirigentes à distância, dizer que tem a confiança de que o Grêmio vai dar a volta por cima. Renato responsabiliza pelo mau momento do time no Campeonato Brasileiro os 40 dias longe de casa, as enchentes do mês de maio. Para ele, o time só está mal por conta disso. Pediu paciência para a torcida mais uma vez e dá a palavra de que as coisas vão mudar. Ele não sabe quando, mas que da noite para o dia as coisas vão mudar. E de acordo com as suas próprias palavras, o Grêmio não vai cair porque ele está aqui, entre aspas, né? Eu estou aqui, disse o Renato. E essa, é a mágica, ou é a palavra do treinador, a garantia de que o Grêmio não será rebaixado no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Renato, ao responder isso, de que o Grêmio não vai cair porque ele está no clube, ele demonstrava uma insatisfação. E a entrevista do Renato é de uma insatisfação com alguns temas, tá? Um deles, o ano de 2021. Quando ele foi questionado sobre o ano de 2021, ele já saiu atropelando o repórter, dizendo que não queria falar sobre o assunto, que em 2021, quando ele estava sendo demitido pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, ele avisava o presidente Romildo que o Grêmio cairia, que o Grêmio iria cair, que as coisas iriam mal, quando ele estava sendo desligado, e que em 2024, ano que ele não faz comparativo com 2021, apesar de também estar na parte de baixo da tabela, o Grêmio tem ele e essa é a garantia do não rebaixamento. Ele também não gostou, ficou incomodado e interrompeu o repórter quando questionado sobre o Marquezin, que ficou em Porto Alegre, um rodízio de goleiro sendo reacionado, e o Renato fez questão de dizer que não há rodízio, que o Marquezin teve um desconforto, que ele não jogou por isso, está sendo preservado por questões clínicas, que existem coisas que ele sabe que a imprensa não sabe, e é isso que justificava a escalação do Rafael Cabral, que acabou falhando em um dos gols.
Entretanto, o repórter insistiu, lembrando da entrevista do Marquezin, que reclamava pelo rodízio. E o Renato demonstrou de novo um incômodo, dizendo que aquele assunto já estava resolvido no vestiário e que não há rodízio. Apesar do rodízio claro e das informações que chegam do vestiário gremista. Renato confirmou também que Galvão está fora do Grêmio. A informação que trazíamos no início do final de semana, agora confirmada nas palavras do treinador. Galvão pediu para sair. Ele, João Pedro Galvão, chegou no Renato e disse: não dá mais, meu momento é ruim, eu não quero mais participar, eu quero antecipar a saída. E aí, enfim, o desejo do Galvão foi atendido, porque esse desejo já era antigo e o Grêmio tentou forçar essa continuidade. Agora, faltando menos de um mês, o Grêmio concordou e nos próximos dias, João Pedro Galvão voltará para a Turquia. Respostas vazias, não só na entrevista coletiva do Renato, mas também na zona mista. Os jogadores passaram, muitos falaram, mas poucos falaram com convicção ou algo mais aprofundado. Pedro Jeromel se limitou a falar que o Grêmio precisa vencer. Quando questionado o que precisa mudar para o Grêmio vencer, ele falou tem que vencer e seguiu. O Reinaldo também, um discurso muito padrão. Quem mais tentou dizer alguma coisa foi o Duqueiroz, que vive uma fase terrível dentro do Grêmio, mas na entrevista coletiva ele falou sobre estar mais ligado. Quem não fala é o departamento de futebol do Grêmio, que acompanhou a entrevista do técnico Renato, ao lado do treinador praticamente, mas sem se manifestar. O Renato, inclusive, citou o fato, dizendo que é uma política, um protocolo do clube, criado pelo próprio clube, criado pela própria gestão, pela própria comunicação atual do Grêmio. Protocolo que não permite, aparentemente, o presidente falar no momento de maior crise da temporada de 2024. O departamento de futebol, na pessoa de Antônio Brum, não fala mais de um mês e o Grêmio está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. É um momento de muita crise, de uma tensão muito grande entre os torcedores. Alguns pedem demissão do Renato, outros pedem desligamento no departamento de futebol, mas o fato é que nada muda, pelo menos não agora. Há um clima ruim, há uma instabilidade. O Grêmio no próximo meio de semana encara o Cruzeiro. Jogo duro, jogo importante e, de novo, decisivo para o futuro do clube. A resposta para Renato se dará com a vitória. E a vitória mudará todo o ambiente. Então que vença o Cruzeiro, que venceu, aliás, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória bem importante nesse final de semana, uma vitória marcante, a gente viu que foi um placar bem elástico, até para confirmar, a vitória do Cruzeiro ela foi muito significativa para efeito de tabela em cima do Corinthians, foi por 3-0 e o Cruzeiro dá aquela disparada para tentar brigar na parte de cima. Enfim, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau.